Queria dar boas-vindas a você que está aqui na Igreja do Redentor, especialmente você que está nos visitando, mas você também que é membro, você que frequenta a nossa igreja. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite, comemorando, celebrando o nascimento de Jesus. Essa semana, nós estamos entrando na semana do Natal, uma data importante no calendário cristão e que traz para nós essa reflexão tão importante, a encarnação do próprio Deus, como nós acabamos de cantar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, onde nós vamos, nessa noite, interromper um pouquinho a nossa série de mensagens em Atos dos Apóstolos e falar um pouco, refletir um pouco sobre o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do Natal. Isaías, capítulo 9, lerei apenas o versículo 2 nesse momento. Eu peço que depois dessa leitura você mantenha a sua Bíblia aberta, nós avançaremos em alguns outros versículos, mas nesse momento eu gostaria de ler, primeiramente, Isaías 9, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, nós te agradecemos, porque um dia o Senhor enviou Jesus Cristo, e nós estávamos na sombra da morte, mas a tua luz brilhou. Jesus Cristo se fez homem e o Salvador chegou. Diante, Senhor Deus, dessa realidade, que o teu Espírito nos ajude a compreender a tua palavra. Que o Senhor abra nossos corações e mentes para receber aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Se você tem caminhado pela cidade nessas últimas semanas e meses, você vai perceber que é luz para todo lado. Nessa época nós temos uma certa obsessão por luzes. Talvez dentro da sua casa, muitas luzes tenham sido acesas nesses últimos dias. São luzes nas vitrines dos shoppings, luzes do lado de fora do shopping, aqui em frente à nossa igreja. Nesse grande shopping que tem aqui, tem uma enorme árvore de luzes. Os postes piscando, luzes nas varandas dos prédios, nas sacadas dos apartamentos. Em cidades como a nossa, como o Rio de Janeiro, tudo parece ficar envolto em milhões de estrelas artificiais. Mas eu quero começar essa reflexão com vocês nessa noite, fazendo uma pergunta muito honesta. Por que nós fazemos isso? Por que acendemos tantas luzes nessa época do Natal? Se você sair pela rua aqui da Barra da Tijuca e perguntar às pessoas, se você entrar dentro do Barra Shopping aqui em frente, que muitas luzes estão acesas, e perguntar, provavelmente as pessoas vão dizer que é para poder criar um clima. Afinal de contas, as luzes são aconchegantes, trazem até mesmo um sentimento nostálgico de que está tudo bem. Nós usamos as luzes de Natal como uma espécie de filtro, assim como as pessoas usam filtro no Instagram. Só que um filtro para a vida real. Uma iluminação suave para deixar a realidade talvez um pouco mais bonita, ou pelo menos maquiá-la. Afinal de contas, estamos chegando ao final de um ano muito cansativo para muitos de vocês aqui. E é interessante porque esse texto nos apresenta uma ironia muito profunda. O profeta Isaías escreve: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Percebe a diferença? Nós usamos as luzes para decorar. A Bíblia diz que a luz veio para invadir. Nós usamos a luz, muitas vezes, para esconder imperfeições.
para manter um ambiente na penumbra. A Bíblia diz que a luz veio para expor aquilo que estava escondido no escuro. Pensem comigo. Se você entrar em um quarto totalmente escuro, e esse quarto que está completamente escuro, sem nenhum tipo de iluminação natural ou artificial, ele estiver completamente sujo, uma bagunça. No primeiro momento, se você acender a luz, o quarto vai ficar bonito só porque a luz acendeu? Não. A luz acesa em um quarto sujo e bagunçado vai expor o quão terrível está aquele ambiente. Afinal de contas, a luz vai revelar a poeira, eventuais rachaduras na parede, a bagunça no chão. A luz nos tira da nossa negação, que por vezes é confortável. O Natal contém verdades espirituais muito doces. Mas será impossível entender essas verdades espirituais tão doces do Natal se nós não compreendermos primeiro uma verdade que é muito dura para nós. O mundo é um lugar sem luz. O mundo é um lugar escuro. Isaías diz que nós habitamos na terra da sombra da morte. E o profeta aqui, ele não está sendo dramático. Ele está sendo realista. A menos que você admita a profundidade das trevas ao seu redor e dentro de você, a grande luz será apenas mais um enfeite na sua árvore. Mas se tiver coragem de acender a luz de verdade, você vai descobrir uma esperança que brilha mais forte que o sol. Se no versículo 2, a palavra de Deus nos aponta o problema, eu gostaria de convidar você a avançar para o versículo 6, ainda de Isaías 9, e leremos o 6 e o 7, onde a Bíblia nos apresenta a solução. Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa solução, os versículos 6 e 7 apresentam para a gente aquilo que nós precisamos fazer diante de uma realidade terrível apresentada no versículo 2. E o que nós devemos fazer? Encarar a realidade. Vamos olhar atentamente para o texto. E a primeira coisa que esse texto faz é nos confrontar com um diagnóstico ofensivo para nós. O que o profeta Isaías está dizendo aqui é que sem a intervenção divina, nós andamos em trevas. E o que a Bíblia quer dizer quando fala sobre trevas? No pensamento bíblico, trevas se referem a duas coisas simultaneamente: ignorância e mal. Trevas, no pensamento bíblico, aponta para duas coisas simultaneamente: ignorância e mal. O imperativo do texto é que tenhamos honestidade de reconhecer essas duas realidades: a realidade da ignorância e a realidade do mal. Primeiro, pensem na ignorância.
Ignorância é uma palavra ofensiva na era da informação. Nós temos o conhecimento do mundo no bolso, na palma da nossa mão. Mas a ignorância bíblica não é meramente falta de informação, falta de dados. É a perda de direção sobre o significado, o propósito, o sentido das coisas. Imagine que agora, ao invés de um quarto bagunçado, você está numa sala muito luxuosa, cheia de móveis assinados pelos maiores e mais caros designers de móveis do Brasil e do mundo. Nessa mesma sala, obras de arte e cristais delicados, frágeis, porém caríssimos. E essa sala, assim como aquele quarto sujo e bagunçado, também está num breu total. Não importa o quão inteligente você seja, não importa o quão ágil você seja, não importa a sua graduação, você pode ser a pessoa com mais conhecimento no mundo. Se você atravessar essa sala correndo, você vai tropeçar. Você vai se machucar. Você vai, inevitavelmente, quebrar coisas caras e bonitas. Não porque você não sabe andar. Não porque você não tem conhecimento sobre o valor e o que tem naquela sala, caso alguém tenha te passado um relatório prévio. Mas porque não tem luz para ver aonde as coisas realmente estão. E o texto de Isaías 9 diz que o mundo está em trevas. Isso significa que sem Deus, nós esbarramos na mobília da vida. Não sabemos para que serve o dinheiro. E mesmo que a gente tenha, a gente usa o dinheiro para comprar segurança emocional, comprar satisfação. Usamos o dinheiro para comprar conforto, para comprar saúde. E depois a gente descobre que o dinheiro falha. Não sabemos o que serve uma série de coisas. Podemos fazer isso com muitas outras coisas, não somente com dinheiro. Nós nos machucamos simplesmente porque não vemos a natureza verdadeira. A natureza verdadeira da realidade que está à nossa volta. A exigência do texto ela é muito clara. Pare de fingir que você vê. Pare de dizer que a sua luz interior é suficiente para ver as coisas. Se a luz não vier de fora, você continuará quebrando a mobília. Agora, em segundo lugar, pense nesse outro significado das trevas, que aponta para o mal. As trevas, além da ignorância, apontam para o mal. O profeta Isaías fala da terra da sombra da morte. O contexto do primeiro Natal, o nascimento de Jesus, não foi um cartão postal. Foi um cenário de violência política, de injustiça, de angústia. Nada muito diferente do que a gente vê no noticiário dos dias de hoje. Nós gostamos de pensar que a humanidade está evoluindo moralmente, ou até temos um sentimento contrário, como um retorno ao passado fosse um resgate da moralidade. Mas depois da queda, no Éden, o pecado sempre afetou a humanidade na mesma proporção, talvez em diferentes formas. Basta a gente olhar para o mundo real. Não olhar para aquilo que a gente vê muitas vezes nas mídias sociais. Olhar para a vida de verdade. O sofrimento continua. Assim como era no passado, continua no presente.
E o profeta Isaías usa a metáfora da luz porque pensa no sol. E o sol é uma das fontes de vida. Se o sol se apagasse, a terra congelaria em minutos. E o que Isaías está dizendo é que Deus é o sol da nossa alma. Fomos feitos para orbitar ao entorno desse sol. Porém, o pecado faz com que a gente pense que nós somos o sol. E que todas as outras coisas da nossa vida têm que orbitar ao redor de nós. Inclusive Deus, que é apenas mais um dos departamentos da nossa vida. Nós fomos feitos para orbitar ao entorno desse sol, o sol da justiça. E a lei de Deus aqui é a seguinte: você não pode gerar a sua própria luz. A gente até tenta, construindo carreiras brilhantes, buscando relacionamentos românticos, buscamos o sucesso, a fama, o poder. Buscamos satisfação através dos nossos talentos, achando que tudo isso pode ser o nosso sol. Só que todas essas coisas são apenas velas e não sóis. Elas não têm gravidade para manter a nossa vida em órbita, nem muito menos calor para impedir que o nosso coração congele. Portanto, o primeiro passo do Natal não é a celebração, mas a admissão. E admitir o quê? Encarar a realidade. Devemos admitir que, deixando por conta própria, nós estamos perdidos numa sala escura. A Bíblia exige que a gente abaixe a guarda da nossa autossuficiência. Enquanto você acreditar que pode acender a luz com um pouco mais de esforço, com um pouco mais de moralidade, o verdadeiro Natal permanecerá escondido. Todos nós precisamos de um amanhecer que vem de fora e que não está dentro de nós naturalmente. Quando a gente encara a realidade, a gente vai para uma segunda verdade muito dura desse texto, que o inimigo também está dentro de nós. E por que a gente não consegue acender essa luz sozinha? Eu sei que para alguns de vocês, ou para a grande maioria, que são pessoas de certa forma práticas, são pessoas inteligentes, estão pensando agora. Vocês olham para essa escuridão que eu descrevi, injustiça, corrupção, violência, e dizem o seguinte: ok, pastor, eu entendo, o mundo está quebrado, eu já entendi. Então vamos consertar isso? Vamos trabalhar mais? Vamos votar melhor? Vamos educar melhor as crianças? Vamos doar mais para a caridade? Mas é aqui que a trama, o grande problema se complica. É aqui que a Bíblia puxa o tapete que está debaixo dos nossos pés. O problema com o Natal não é que nós não sabemos o que fazer para melhorar. O problema é que somos incapazes de realizar aquilo que precisa ser feito para de fato as coisas melhorarem. O Evangelho se recusa a nos deixar otimistas demais ou pessimistas demais. O otimista diz: nós conseguimos resolver tudo se a gente se esforçar. O pessimista diz: nada tem jeito. A Bíblia diz algo muito mais assustador. As coisas vão muito mal e você não tem como curar a si mesmo. Porque nós não podemos simplesmente ser luz, ser a luz. Porque a escuridão não está apenas lá fora, nos corredores do governo,
nas zonas de guerra que atravessam o mundo ou na violência instalada na cidade do Rio de Janeiro. A escuridão passa pelo mesmo coração, pelo coração de cada ser humano. Isaías usa o sol como um símbolo, o sol como fonte de vida. E se o sol apagasse, como eu disse, nós congelaríamos. Mas o que a gente tenta fazer? Nós tentamos substituir esse sol o tempo todo. Nós olhamos para Deus e dizemos educadamente: obrigado, Senhor, mas eu assumo daqui para frente. Nessa área da minha vida, o Senhor não toca. Nós tentamos fazer com que a nossa vida orbite em torno de outros sóis e não em torno do sol da justiça. Seja o sucesso profissional, o romance perfeito, a estabilidade financeira, a política. Nós dizemos: se eu apenas conseguir aquele emprego, então a minha vida vai brilhar. Mas esses sóis artificiais não têm gravidade suficiente. Eles queimam rápido. E quando falham, e eles sempre falham, a gente sempre entra em colapso espiritual. E há algo muito mais profundo. Existe uma resistência ativa dentro de nós contra a verdadeira luz. No relato do Natal, vocês se lembram da história do nascimento de Jesus, que havia naquela época um rei chamado Herodes? Aquele governante, um homem paranoico, maldoso, terrível, que queria matar o menino Jesus. É fácil a gente olhar para Herodes e dizer: que monstro. Mas a Bíblia nos diz que existe dentro de cada um de nós um pequeno rei Herodes. Dentro de cada um de nós existe um pequeno rei Herodes. O que Herodes queria? Ele queria ser o rei absoluto. Herodes não queria um rival. Ele queria uma soberania total sobre o seu território. Agora me diz uma coisa, não é exatamente isso que a gente tenta fazer o tempo todo? Nós queremos ser os capitães da nossa alma. Queremos ser os mestres do nosso destino. E quando a verdadeira luz chega, quando Jesus se aproxima e diz: eu sou o rei, orbite ao meu redor, o nosso pequeno Herodes interior entra em pânico. Nós começamos a nos sentir ameaçados, porque ele é a luz verdadeira, e eu não sou. Ele é o rei. E quando Jesus é o rei, eu tenho que sair do trono. O trono do eu acaba. É por isso que as nossas resoluções de ano novo sempre falham. A gente tem mania de prometer: eu nunca mais farei isso. 2 semanas depois, estamos fazendo a mesma coisa. Por que é tão difícil perdoar? Por que a inveja volta tão rápido para o nosso coração? É por falta de informação? É por falta de conhecimento? Será que quando a gente sente inveja, você fala: não sabia que sentir inveja era errado? Ou quando a gente insiste em não perdoar, fala: eu não sabia que Jesus mandou eu não perdoar. Tudo isso é muito difícil, porque no fundo uma parte de nós prefere a escuridão. Porque na escuridão nós somos reis. Na escuridão ninguém vê o que estamos fazendo e mantemos o controle. Então aqui estamos nós, presos numa sala escura, tropeçando na mobília, ferindo os outros, se ferindo. Sabemos que precisamos de luz e a gente não consegue gerar luz. E secretamente, no fundo,
Apesar de estar se ferindo e estar no escuro, a gente tem medo. A gente fica tentando gerar luz, mas a gente tem medo da luz de Deus. Porque a gente sabe que ela vai nos destronar. Estamos moralmente arruinados demais para nos salvarmos. Só que a mensagem do Natal nos chama não somente para encarar a realidade. Saber que o problema também está dentro de nós. Mas apresenta também a solução. Como Deus respondeu à escuridão, a luz se tornou gente. Então Deus, como que Ele resolve esse impasse impossível? Se você fosse Deus, olhando para um mundo tão hostil, tão rebelde, o que você ia fazer para resolver toda essa bagunça? Provavelmente eu enviaria um exército, raios. Talvez você pense, não, Deus enviaria um filósofo, a mente mais brilhante do universo, para humilhar todo o intelecto da humanidade. Mas olhem para o versículo 6. A resposta de Deus às trevas absolutas do mundo é uma criança. Quando ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. Vocês conseguem perceber o choque disso? Isaías acabou de descrever a angústia da escuridão, o peso, imagens de guerra, imagens de escravidão. E a ferramenta de Deus para quebrar esse jugo militar é um bebê. Deus não envia um soldado. Ele envia um filho. Sabe por quê? Porque se Deus viesse em sua glória, nua e crua, com toda a sua luz santificadora, todos nós seríamos incinerados imediatamente. A escuridão em nós não suportaria a proximidade dele. Então, ele revelou a sua glória. Ele escondeu a sua luz dentro da fragilidade de uma célula humana, depois de um feto, de um bebê sendo formado. E virou gente, se tornou uma criança de colo. E ele fez por isso para que pudesse se aproximar de nós sem nos destruir. Olhem para os títulos que Isaías dá a essa criança. Ele é o maravilhoso conselheiro, indicando que a sabedoria dele não vem de uma universidade, mas vem da eternidade. Ele é o Deus forte, que é um termo de batalha. Mas mesmo sendo um termo de batalha, onde está a armadura dele? Está nas faixas de pano, na manjedoura. Onde está a espada dele? Ele não tem. Porque ele veio para receber o golpe e não para dar o golpe. Ele veio para ser ferido e não para ferir. E aqui surge para nós uma pergunta crucial. Como esse bebê vence as trevas? E não foi apenas nascendo. O Natal é apenas o início da missão de resgate de Deus pelos seus filhos eleitos que ainda estavam na escuridão. A manjedoura vive à sombra da cruz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas para que essa luz pudesse iluminar o nosso quarto escuro e sujo, ele nos limpa primeiro. Ele nos limpa ao invés de nos condenar. Algo teve que acontecer antes de acender a luz. Você se lembra do final da vida de Jesus? Na cruz, Mateus nos conta que do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. Mateus 27:45, você pode ver isso. Do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. E por que o mundo ficou escuro? Porque a luz do mundo estava se extinguindo naquele momento. Naquele momento,
todo o mal, toda a violência, toda a nossa ignorância, todo o nosso egoísmo, todas aquelas trevas que eu descrevi no início, foram lançadas sobre ele. Jesus Cristo mergulhou voluntariamente no abandono, na escuridão do abandono divino. Ele experimentou o apagão espiritual definitivo. Ele permitiu que as trevas o engolissem para que, através da sua morte, a justiça de Deus fosse satisfeita. Ele entrou na escuridão para que nós pudéssemos sair dela. Ele foi rejeitado para que nós fôssemos aceitos. A grande luz de Isaías 9:2 não é um holofote que Deus aponta para nós do céu para acusar a nossa sujeira. A grande luz é o próprio Deus descendo e entrando na sujeira, absorvendo a escuridão em seu próprio corpo. Assim, essa grande trama, ela é solucionada. Não pelo nosso esforço de acender a luz, mas pela obra dele em se apagar por nós, para depois ressuscitar como o sol da justiça. E quando nós entendemos isso, que o Deus forte se fez fraco para nos salvar, aquele pequeno Herodes que habita dentro de nós, ele começa a perder força. O orgulho começa a se derreter. E pela primeira vez, a verdadeira luz, ela começa, de fato, a entrar. Aí vem a boa notícia do Evangelho, que o texto se apresenta. Nós passamos a viver à luz do Rei. Agora nós podemos voltar à pergunta prática que não quer calar. Como viver como filhos da luz num mundo de trevas? Como você vai para o trabalho amanhã sem ser esmagado pela pressão, pelo cinismo? Como encarar aquele parente difícil? Talvez na ceia de Natal você já esteja pensando que você vai ser obrigado a dividir a mesa com alguém que você não queria. E como você vai fazer isso sem explodir? Se eu tivesse parado esse sermão no primeiro ponto, a única aplicação possível seria: se esforce mais, acenda a sua luz. Mas isso seria mero moralismo. Isso seria esmagador para você. Mas agora, quando nós olhamos e vemos o que Cristo fez, como Ele mergulhou na nossa escuridão para nos dar a sua luz, a nossa motivação muda completamente. Você não obedece a Deus para fazer com que Ele o ame. Você obedece porque, ao ver o sacrifício dele na manjedoura e na cruz, você percebe o quanto já é amado. A gratidão é o único combustível que queima sem poluir a alma. Veja como os títulos de Jesus em Isaías 9:6, eu gostaria que você olhasse para o texto novamente. E esses nomes, eles estão destacados em branco. Isaías diz que o governo está sobre os seus ombros. Isso significa que ele carrega o peso que eu e você não conseguimos carregar. Mas Isaías diz também que ele é um maravilhoso conselheiro. Você está ansioso sobre o futuro? Está confuso sobre qual decisão tomar na carreira ou na família no ano de 2026? A sabedoria humana pode te dizer: olhe para dentro de si mesmo e encontre a resposta. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que lá dentro só tem escuro, um breu confuso, cheio de bagunça.
Jesus é o conselheiro maravilhoso, sobrenatural. Quando a ansiedade bater na terça-feira, à tarde, não entre em pânico. Não tente adivinhar o futuro. Vá até Ele. A luz dele ilumina o próximo passo. O Senhor, Ele não promete mostrar o mapa inteiro para nós, mas Ele nos garante ser a luz para os nossos pés, dia após dia. O texto diz também que Ele é o Deus forte. Essa deve ser uma certeza quando nós nos sentimos fracos. Quando você não consegue mudar os seus hábitos. Quando você está sempre caindo nos seus pecados antigos. Ele é o Deus forte. Lembre-se, Jesus é o maior guerreiro que venceu a maior batalha de todas na cruz. Ele venceu o pecado e a morte. Ele pode vencer o seu vício. Ele pode vencer o seu temperamento difícil. Pare de tentar lutar com a sua própria força de vontade limitada. Ceder às fraquezas não te deixa mais forte. Pelo contrário, é um sintoma de falta de fé. Se nós confiamos de fato que Deus é forte, por que nós não contamos com Ele para vencermos as nossas fraquezas ao invés de ceder a elas? Então ore dizendo: Deus forte, eu já não aguento mais, minha bateria acabou. Me ajude. Ele também é o Pai da eternidade. Isso é um alento para todos aqueles que se sentem sozinhos. Talvez esse Natal seja doloroso porque você perdeu alguém. Talvez você se sinta invisível no grupo de pessoas que você convive. Isaías chama Jesus de Pai da eternidade. Isso é um paradoxo lindo. Isaías chama Jesus de Pai da eternidade. Jesus, o Filho, age conosco como um pai. Um pai perfeito que nunca envelhece, que nunca morre, que nunca perde a lucidez, que nunca nos abandona. Você nunca estará realmente sozinho se a luz do mundo habitar em você. Isaías diz também que ele é o príncipe da paz. Em tempos de conflito, saber que temos o príncipe da paz é tudo que nós precisamos. A sua vida está cheia de conflitos? Jesus é o príncipe da paz. Como podemos ser pacificadores em um mundo tão polarizado, tão cheio de ódio? Olhando para Jesus. Jesus fez paz conosco quando nós éramos seus inimigos. Ele absorveu o nosso golpe mortal e devolveu o que para nós? Amor. Então, se aquele parente complicado, se ele te ofender na ceia de Natal, ou se uma pessoa, um desconhecido, te ofender no trânsito, você tem uma escolha. Você pode revidar, que é o caminho das trevas, de passar correndo pela sala escura. O caminho do seu pequeno Herodes. Ou você pode olhar para Cristo e dizer: Senhor, você me perdoou de uma dívida impagável, infinita. Por causa disso, eu posso absorver essa pequena ofensa. Eu posso ser um agente de paz, porque eu tenho a sua paz em mim. Meus irmãos, o Natal é isso. A luz veio, o amor nasceu. E a luz veio não como um relâmpago que destrói, mas como uma vela acesa num quarto escuro, que num simples gesto vence a escuridão.
Portanto, meu irmão e minha irmã, não tenha medo de admitir as suas trevas. Não tenha medo de, nesse tempo de Natal, saber que a luz chegou, mas que para ser iluminado por ela, precisamos admitir as nossas trevas. Porque a luz de Cristo não veio para os perfeitos, veio para aqueles que habitam na terra da sombra da morte, como diz o texto bíblico. Portanto, a mensagem do Natal é um convite para abrirmos as cortinas da alma, deixar a luz entrar e sair por aquela porta, brilhando, não com a sua luz interior, mas refletindo a glória de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu amor. Te pedimos que o teu Espírito nos ajude cada vez mais. Que a tua luz, de fato, venha iluminar, Senhor Deus, a escuridão, a noite escura da alma. Que possamos reconhecer que não somos capazes de produzir luz própria, mas que possamos ter a certeza que o sol da justiça está sobre nós. Que o Senhor abra nossos corações e mentes para receber essa verdade. Se há pessoas aqui, Senhor Deus, que ainda andam na escuridão, que seja Natal para elas hoje, que a luz venha brilhar em suas vidas e que elas possam reconhecer que andavam em trevas, mas a luz raiou. Não estão mais no quarto escuro, mas estão diante do sol da justiça. Obrigado, Senhor Deus, por Jesus Cristo, teu Filho, que encarnou, habitou entre nós, viveu entre nós. Obrigado, Senhor Deus, por Jesus Cristo, o sumo sacerdote que nós temos, aquele em quem nós podemos confiar e depositar toda a nossa confiança, todo o nosso amor, pois só tu és digno, Senhor Deus, de todo louvor e de toda adoração. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.